Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O culto de hoje ele é em ação de graças por aqueles que estão completando idade nova, especialmente nossa irmã Lívia. É amanhã, eu sei, mas a gente já adianta o serviço. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, de 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por mais um dia, Senhor, por poder chegar até aqui e fazer a tua obra, apesar de todos os pesares. Nós queremos te render graças por todos aqueles que aniversariam nesses dias, especialmente a nossa irmã Lali. Que o Senhor derrame sobre ela graça sobre graça. E que o teu poder, Senhor, seja revelado no dia de hoje, de um modo especial, na vida de cada uma dessas pessoas que ouvem a tua palavra. Que o Senhor nos dê graça sobre graça, repito, para que não abandonemos o caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a palavra de hoje, ela é uma santa convocação para que sigamos na força do Senhor. Quantas lutas o povo de Deus tem enfrentado nesse tempo? Quando nós olhamos lá para as bandas do Oriente, tudo que está acontecendo com Israel e nas cercanias, a gente percebe que nunca esteve tão próxima a vinda do Senhor. Mas há outras dificuldades, outros problemas, outras situações que cada um de nós tem enfrentado. No meio das nossas lutas intensas, o Senhor acena para nós, através dessas palavras encorajadoras, daquele que foi um campeão de fé, o apóstolo Paulo. Estamos todos em obras, e a gente tem repetido isso inúmeras vezes. Não tem sido fácil para nenhum de nós. Há pouco ouvia a declaração de uma de nossas irmãs a respeito de tudo que tem enfrentado com a enfermidade do querido esposo. E se nós parássemos agora para ouvi-los, certamente todos nós teríamos uma história de dificuldade, de uma travessia dolorosa pela qual nós estamos passando. Essas dificuldades são muitas,
Mas as palavras do apóstolo Paulo aqui, elas emergem da nossa mente como um bálsamo santo a nos consolar e fortalecer. Para onde nos viramos, encontramos uma demanda, uma necessidade, são enfermidades graves, são ausências presentes, ausências literais, perdas irreparáveis, indiferenças e assim dificuldades de toda a natureza têm assolado o povo de Deus nos dias de hoje. E nunca foi tão necessário nós nos debruçarmos na palavra de Deus, debaixo de oração, clamando ao Senhor que nos sustente com a sua mão direita fiel, até completarmos a travessia por essa terra. O grande desafio aqui é tirar os olhos dos ventos e das ondas e colocá-los em Deus. Do contrário, afundaremos na fé. Não perca o Senhor de vista. Clame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Agora deixa eu dizer só contar um segredo a vocês. Não coloque sua confiança em pessoas humanas, porque todos nós estamos carecidos do colo de Deus. Todos nós estamos carecidos de uma intervenção poderosa que só pode vir a rigor da pessoa do Senhor. Eu tenho visto e ouvido muitas queixas a respeito das indiferenças no meio do povo de Deus, mães falando da indiferença de filhos, cônjuges falando da indiferença entre eles, e isso tem acontecido demais. Mas deixa eu contar outro segredo: tudo é treinamento da parte de Deus. Se estamos do lado de cada eternidade, ninguém está pronto. E eu vou repetir isso pela 100ª vez. Vocês já estão cansados de me ouvir repetir isso. Estamos todos em obras. Estamos todos em treinamento. Você não sabe o que se passa no coração do irmão ou da irmã. Ah, mas eu cheguei na igreja e ninguém olhou para mim. Não interessa se ninguém olhou. Jesus olhou. Jesus é o que olha. Jesus é o que interfere. O Senhor é aquele que entra com a providência que nem ousamos dizer a Ele qual seria, porque Ele sabe, Ele conhece a profundidade dos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a não ser desqualificados no meio desse treinamento. No texto citado, o apóstolo Paulo encoraja seus leitores em Corinto com as seguintes recomendações. Primeira, eles não deveriam desanimar, pois o desgaste físico provocado pelas aflições renova o nosso espírito. A minha oração é para que você esteja em sintonia com o trono da graça. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o texto aqui diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Amém. Segundo lugar, a provação é outro segredo que eu quero contar, que vocês nunca me ouviram dizer isso. A provação tem prazo de validade.
é passageira e produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. E o texto diz: pois os nossos sofrimentos, diz Paulo, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em terceiro lugar, traz o desafio de mantermos o olhar naquele que é invisível, mas real. E o texto diz, repetindo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que glorifiquemos ao Senhor, que exaltemos o Senhor na beleza viva da sua santidade. Está doendo muito. O estreito está estreito, estreitíssimo. Está tão estreito que não dá nem para cantar aquela música que é de ladinho que eu te acho. Não tem uma música dessa? Faz tempo que eu ouvi essa música, mas tem essa história aí. Assim é a caminhada do cristão. Só a graça de Deus para que a gente consiga completar essa travessia. E eu ouso dizer que na força do Senhor nós completaremos a nossa jornada. Amém? E aqui eu queria trazer algumas considerações, pelo menos 3, a respeito desse assunto. Primeira, o apóstolo, em meio aos seus muitos e intensos sofrimentos, não desanima. Pelo contrário, apesar do desgaste inevitável do seu corpo físico, primeiro, porque ele sabe em quem crê, e segundo, porque tem a consciência de estar sendo renovado interiormente, dia a dia. E aí eu quero insistir mais uma vez: busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, que o Senhor possa revestir você de força para completar a travessia dolorosa que você está fazendo. Olhando daqui, conheço as histórias de alguns de vocês. Sei que não está fácil para nenhum de nós. Nem sempre somos livrados de entrar na fornalha, mas o Senhor é especialista em entrar conosco na fornalha, e em certos momentos Ele bota um ar-condicionado do céu para que a gente consiga fazer a travessia. Misericórdia, Senhor. Segundo lugar, a impressão que temos ao ler os escritos paulinos é que ele já não se deixava atingir pelos embates da vida, tal era a sua conexão com o trono da graça. Tu é moderna, usando a palavra conexão. Gostaram, né? Paulo já contemplava ao longe a pátria celestial. Ele tinha seus olhos na eternidade. E aqui ele traz para nós a convicção de que tudo que vivemos aqui é passageiro, como ele mesmo diz. Ele chama de a nossa leve e momentânea tribulação. Essa leve e momentânea tribulação que parece uma eternidade na vida de seres humanos apressados. Uma das coisas mais difíceis para mim na jornada de fé foi esperar. Vou contar outro segredo, eu estou cheio de segredo hoje. Eu não sei esperar esperando.
Eu só sei esperar fazendo não sei quantas coisas de uma vez, para poder ajudar a passar o tempo. Se você me vir em casa fazendo determinadas tarefas da casa, aí uma prima minha disse que fica cansada só de olhar, porque eu vou fazendo várias coisas de uma só vez. E uma das lições mais difíceis que eu aprendi na caminhada da fé foi esperar o tempo de Deus. Aprendi. Glória a Deus. Tem situações, tem orações que estão aguardando resposta já faz um bom tempo. Mas também aprendi que a resposta chega no tempo precioso de Deus, não no nosso. Eu conheço uma irmã querida que disse que já não está aguentando mais. Eu digo, mas vai aguentar. Vai aguentar, porque o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E muitas vezes, no momento que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não conseguimos vislumbrar saída alguma. Mas a espera faz parte da resposta. É o Senhor nos ensinando a confiar e, sobretudo, a esperar nele. Que você possa fazer o grande desafio da fé, de começar a render graças pelas respostas que estão a caminho. Há muitas respostas no correio do céu que estão sendo liberadas para cada um de nós. Que possamos olhar não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais e emocionais. Está difícil? Tá. E quando eu subo aqui para trazer uma palavra dessa, eu não estou banalizando a sua dor. Eu estou trazendo uma palavra de consolação para a sua dor, no meio da minha dor. Em terceiro lugar, vou repetir mais uma vez, o que o apóstolo quer dizer com leve e momentânea. Se o sofrimento que muitos de nós estamos enfrentando parece durar uma eternidade, o tempo do homem na terra, por mais longevo que seja, é breve em relação à eternidade. Assim, tudo que estamos vivendo agora, em termos de sofrimento, é sim leve e momentâneo, e produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, diz o apóstolo. Deixa eu contar outro segredo. Pare de se queixar. Cada vez que nós nos queixamos, nós estamos dizendo com a nossa queixa que o Senhor é incompetente para nos abençoar. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece aquela palavra, aquela intenção que está lá no mais profundo dos nossos corações. Tem palavras que nós nem ousamos dizer. Mas o Espírito de Deus, Ele é prescrutador. Eu gosto demais dessa palavra porque ela remete a uma observação minuciosa
minuciosa. Não tem microscópio que consiga enxergar aquilo que o Senhor tem reservado para nós na profundidade do nosso coração. Claro que muitas vezes as situações elas estão tão intensamente agressivas, vamos usar essa palavra, que tem sido difícil para nós, seres humanos apressados, esperar pela resposta de Deus. Na casa que eu morei, da minha infância, era como se fosse um sítio. E tinha muitas fruteiras. E tem coisas que o Espírito de Deus ministra ao nosso coração, vai buscar situações lá de trás para nos ensinar determinadas lições. E eu tinha um primo que ele subia nas mangueiras para tirar manga, para vender. E só que ele teve a infeliz ideia de me colocar para aparar as mangas. E ele pegou uma estopa, vestiu a estopa nos meus braços, e eu ficava embaixo pelejando para ver se conseguia aparar as infelizes das mangas. Caía na minha cabeça, mas não caía no saco. E aí ele começou a gritar lá de cima: deixa de ser burra, fica na posição. E nesses dias, me lembrando dessa história, eu digo, será que o Senhor não está dizendo isso conosco? Deixa de ser burro, deixa de ser burra, fica na posição. Eu estou mandando a bênção sobre a sua vida. Está difícil, tem muita bênção caindo na cabeça que devia cair na mão. Deixa o Senhor operar. Muitas vezes, a situação é difícil, é dolorosa, mas é necessária para que aprendamos a confiar no Senhor e, sobretudo, para que amadureçamos na graça e no conhecimento de Deus. Crentes que já deviam ser mestres continuam precisando do leite espiritual, do ABC da fé. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua e na minha vida, apesar de todos os pesares. O que é que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? Primeiro, qual o segredo para alcançar essa postura de Paulo e ter sempre um coração grato e cheio de fé, apesar de todos os nossos pesares? A resposta da pergunta do final do parágrafo anterior é: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nem sempre a resposta que você precisa é a resposta que você quer. Ouviram? Então, seja qual for a resposta que Deus tem para essa situação específica, glorifique o Senhor. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes as coisas chegam e surpreendem a gente. Senhor, eu não pedi isso, eu não queria isso, eu não tenho saúde para enfrentar isso. O Senhor diz: tem. Se eu mandei, se eu permiti, é porque você precisa fazer essa travessia. Dolorosa ou não, completemos a jornada em nome de Jesus. Segundo lugar,
Enquanto durar a nossa estada nesta terra, durará o desafio de ver o invisível, ouvir o inaudível e esperar, mesmo contra a esperança, aquilo que aos olhos humanos parece impossível. O Senhor está preparando a igreja para ir para casa. Colabore. Que você se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Que você se deixe usar pelo Espírito de Deus. Que a graça do Senhor possa assistir você em todas as situações. E no final você verá a glória de Deus descer lindamente na situação. Amém? E por último, que os nossos olhos estejam postos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo. E finalmente eu queria dizer a você, coragem. Dias infinitamente melhores virão. Que a graça possa assisti-los em cada dificuldade, em cada momento de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.